Atualmente, especialmente no Brasil, não é incomum vermos debates acalorados sobre toda e qualquer sorte de assuntos, temas ou questões, pois, via de regra, é até natural que existam discordâncias sobre quase tudo. Porém, quando o assunto são as famosas saidinhas de presos em datas comemorativas, discordância é pouco para indicar o que ocorre por aqui. Completamente desprezíveis e despropositadas para muitos, enquanto para outros são uma ferramenta de ressocialização vital, as saidinhas estão hoje no centro do debate em nossa sociedade. Contudo, apesar de ser um tema corriqueiro, poucos sabem de fato o que são as saidinhas, e menos ainda sabem quais são os impactos práticos delas em nosso país. Bem-vindos a mais um vídeo no canal e se preparem, pois hoje vamos mergulhar fundo em outro tema polêmico, as saidinhas. De muitas maneiras, podemos dizer que, ao longo do último século, a palavra confusão é pouco para exemplificar tudo o que ocorreu no Brasil. Sempre norteado por golpes de Estado, crises econômicas e crimes dos mais diversos, o século XX foi palco de inúmeras modificações impactantes por essas terras. Tanto que somente nesse espaço de tempo, o Brasil teve nada mais, nada menos que assombrosas 5 constituições. Assim sendo, não é de se estranhar que ao longo das décadas sempre ocorressem mais e mais modificações na Carta Magna, com muitas delas sendo direcionadas especialmente para as leis penais. Contudo, no longínquo ano de 1984, eis que o pontapé inicial para drásticas alterações começou a ser dado. Neste ano, surgiria a chamada Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, também conhecida como Lei de Execuções Penais, cuja finalidade é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Entretanto, já em sua primeira publicação, o extenso documento tratava na segunda subseção de suas autorizações de saída sobre um tema profundamente espinhoso: as saídas temporárias de presos. Em resumo, estariam aptos para essas ditas saídas presos que tenham um bom comportamento atestado pelo seu histórico junto ao diretor do presídio e que sejam aprovados pelo Ministério Público. Além disso, também estariam aptos aqueles que estivessem cumprindo pena em regime semiaberto, os que cumpriram 1/6 da pena ou réus primários. Outro ponto importante a ser apontado é que até mesmo presos que tenham praticado crimes hediondos poderiam receber o benefício. Mas nesses casos, em vista do notório perigo que esses criminosos representam para a sociedade como um todo, é demandado um exame criminológico, que é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por um psicólogo, assistente social e outros profissionais, visando analisar características e condições pessoais do preso, em especial aquelas relacionadas ao crime cometido, como seu arrependimento pela prática do crime, perspectivas para o futuro e outros fatores. Não obstante, é estipulado que existem 5 datas para as saidinhas, sendo elas Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e o feriado de finados, e que obrigatoriamente o detento necessita ter um local para morar durante esses dias, sendo normalmente a casa de algum familiar, ou em casos mais específicos, na casa de um amigo, conhecidos e afins. Porém, é necessário ressaltar que o benefício pode ser retirado
uma vez que o detento descumpra uma série de normas, tais como ir a festas ou bares, embriagar-se ou usar drogas ilícitas, envolver-se em brigas, possuir ou portar armas e, claro, obviamente, caso essa pessoa cometa qualquer tipo de crime após ser liberada brevemente da cadeia. Em alguns casos, as restrições podem ser maiores, com um juiz podendo determinar o uso de tornozeleira eletrônica como condição para a pessoa poder sair. Desse modo, sustentada por um viés supostamente humanitário, que enxerga a prisão não como uma forma de punir um criminoso, mas sim como uma forma de ressocializar a pessoa condenada, as saidinhas têm como norte a perspectiva de servirem como uma das principais ferramentas dessa ressocialização, garantindo ao condenado uma reinserção na sociedade, para que ele, uma vez que tenha cumprido sua pena, retorne bem. Abre aspas. É um benefício humanitário. Ele serve para a reintegração social progressiva do preso, serve dentro dos processos de ressocialização dele, uma aproximação tanto familiar quanto nacional, afirma Rafael Velasco, secretário nacional de Políticas Penais. Contudo, agora que toda a burocracia e as teorias que embasam essa ferramenta foram apresentadas, vamos dar uma olhada em alguns de seus resultados práticos. Entre os estados mais violentos do país, o Rio de Janeiro certamente é o mais famoso. E é lá onde boa parte dos resultados mais trágicos e absurdos das saidinhas podem ser verificados. Por exemplo, segundo informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, somente nos últimos 3 anos, 3.562 presos simplesmente não retornaram aos presídios após serem liberados temporariamente. No entanto, as saidinhas ocorridas durante o Natal de 2023 representaram um marco dantesco. Após 255 presos não retornarem para suas respectivas unidades prisionais ao final do prazo que tinham, com o fato mais inacreditável disso tudo sendo que até mesmo chefes de organizações criminosas de altíssima periculosidade também terem sido beneficiados, como por exemplo Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden, que nem sequer haviam sido liberados com tornozeleiras eletrônicas, já que, segundo o próprio Tribunal de Justiça do Rio, o Estado não possui estrutura nos presídios para a instalação em tempo hábil dos equipamentos. E que, em vista do fato de a instalação das tornozeleiras ocorrer fora dos presídios, isso inviabiliza totalmente o processo em períodos curtos de saídas dos presos. Todavia, não é só na cidade maravilhosa que esse tipo de absurdo vem ocorrendo recorrentemente. Em São Paulo, desde o dia 23 de dezembro de 2023, quando os detentos foram liberados para as festas de fim de ano, a Polícia Militar efetuou a prisão de 631 infratores que foram beneficiados com a medida, mas que descumpriram as regras previstas para permanecer na rua no período. Dentre os crimes realizados por esses detentos, um dos mais lastimáveis e divulgados foi o assassinato do cabo José Silveira dos Santos, da Polícia Militar de São Paulo, morto covardemente no dia 7 de fevereiro, por Gabriel Oliveira dos Passos e José de Souza Lima. O primeiro havia sido condenado desde 2014 a 5 anos e meio de reclusão, enquanto o segundo, após ser condenado por crimes como associação ao tráfico e de tráfico de drogas, tinha recebido em 2019 uma pena de 12 anos de reclusão. Ainda assim, ambos foram beneficiados com saidinhas, respectivamente em 2017 e 2022. Nenhum dos dois retornou para a cadeia, garantindo assim que pudessem perpetrar inúmeros crimes nos anos subsequentes, e que tristemente
ceifassem a vida de um policial inocente no começo de 2024. No mês anterior, em 5 de janeiro, mas em Minas Gerais, outro caso bizarramente parecido com esse se desenrolou, quando um criminoso beneficiado pelas saidinhas baleou na cabeça o sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais, durante uma perseguição no bairro Novo Arão Reis, na região norte de Belo Horizonte. Menos de 72 horas depois, o sargento faleceria por morte encefálica, deixando uma filha de 5 meses sem o seu pai. Enquanto outros 118 criminosos, beneficiados pelas saidinhas e que não retornaram para a cadeia, seguiram aterrorizando o povo mineiro. Ainda nessa seara, mas pouco mais de 1 ano e meio antes, ainda em Minas Gerais, a polícia divulgou que um criminoso beneficiado pelas saidinhas cometeu 4 roubos em menos de 20 minutos em 3 bairros da região de Montes Claros, no norte do estado. Segundo informações da Polícia Civil, no dia dos fatos, às 15h38, o homem foi até um posto de saúde, no bairro Morada do Sol. Lá, ele abordou a atendente e levou o celular e os documentos dela. 5 minutos depois, às 15h44, o suspeito se dirigiu a uma padaria em outro bairro, na Morada da Serra. Ele abordou algumas pessoas que estavam no local, roubou os celulares e o dinheiro do caixa. Saindo de lá, o mesmo homem foi até o bairro Morada do Parque, cerca de 3 minutos após o segundo roubo, às 3h47. Ele entrou em uma mercearia e levou o dinheiro e mais celulares. Ainda na mesma região, às 16 horas, o suspeito se deparou com 2 pessoas na rua, anunciou o assalto e subtraiu dinheiro e celulares. Absurdos, revoltantes e inaceitáveis, todos esses casos são apenas uma leve brisa do furacão de caos que rompe todos os anos pelos mais diversos estados da federação por conta das saidinhas. Justamente pela recorrência disso, bancadas conservadoras e de centro, provenientes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, se articularam, lançando no começo de fevereiro de 2024 uma resposta contundente contra as saidinhas. Em 6 de fevereiro, a Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei PL 2253/2022, que extingue o benefício da saída temporária de presos. Relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, o texto também torna obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime, hoje facultativo, e dispõe sobre o uso de tornozeleira eletrônica em presos dos regimes aberto e semiaberto. Contudo, uma imensa porção dos deputados e senadores de esquerda são críticos mordazes desse projeto, com muitos deles afirmando que o projeto trará uma série de malefícios para a sociedade, argumentando que a esmagadora maioria dos detentos retorna ao sistema prisional após as saidinhas. Entretanto, para além dos debates políticos vazios e da boa e velha demagogia barata, é certo que o problema das saidinhas não será resolvido com medidas mal planejadas e populistas, uma vez que hoje, mais do que nunca, é fácil viver no imediatismo do presente e perder todo o senso do processo histórico que gerou o atual estado de coisas. Mergulhado em insegurança, o povo clama por ações imediatistas. Porém, essas mesmas ações, que muito provavelmente serão tomadas no calor do momento, têm condições de resultarem num desastre ainda pior que os crimes resultantes de saidinhas despropositadas. É um fato inquestionável que mais de 80% dos detentos retornam para suas celas após cumprirem suas saídas temporárias. Assim sendo, proibições irrestritas puniriam inadequadamente uma homérica massa de pessoas. O correto, como apontam especialistas em segurança pública, é ampliar o monitoramento dos presos, se valendo de todos os meios disponíveis, ao mesmo tempo que a burocracia estatal, representada pelo Judiciário e o Ministério Público, obrigatoriamente necessitaria evitar que erros crassos,
como a soltura de criminosos de alta periculosidade, ocorressem. Ademais, como todo problema complexo, as saidinhas demandam ações bem mais engendradas e formuladas, que invariavelmente necessitam de líderes fortes e contundentes para serem levadas adiante. Algo que, aparentemente, está bem distante do atual horizonte do Brasil. Mas e você? O que acha de tudo isso? Qual é a sua opinião sobre essas questões? Você é a favor do fim irrestrito das saidinhas ou acha que seria preciso se valer de ações mais bem formuladas? Deixe sua opinião nos comentários e caso você deseje uma experiência ainda mais completa, aprofundada, saiba que o vídeo que você acabou de assistir tem um material exclusivo sobre ele. Para ter acesso, basta clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. E claro, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal. Toda semana estaremos trazendo novos conteúdos que certamente irão ampliar seus conhecimentos sobre o Brasil e o mundo. Não se esqueça, no Instagram também siga o Professor Danuso Neto e mantenha-se informado. Um abraço e até o próximo vídeo.